Alexandre Carvalho, do canal de YouTube Alexandre Carvalho Projeto Pendip, retornando para mostrar esse livro da The British Olympic Association Official Report of the Olympic Games 1964, dos Jogos Olímpicos, né, a reportagem oficial da Associação Olímpica Britânica dos Jogos Olímpicos de 1964, incluindo a edição de verão em Tóquio, Japão, e a de inverno em Innsbruck, na Áustria. Já a capa aqui com a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio, a propaganda, e já começa esse livro, o Duque de Belfort, que é a rainha, e as apresentações. Aqui a mensagem do Marquês de Exeter. O secretário-geral da Associação Olímpica Britânica, né, o Duncan, fazendo aí o seu texto. Yoshinori Sakai, que acendeu a pira olímpica, ele que havia nascido em Hiroshima no dia do bombardeio, no dia que a cidade recebeu a bomba atômica dos Estados Unidos. E já algumas estatísticas, os medalhistas norte-americanos, né, dos Jogos de Innsbruck e aqui de Tóquio. Reino Unido, uma boa participação. Os agradecimentos, as equipes britânicas, aqui os britânicos desfilando na cerimônia de abertura de Tóquio, a Anita Lonsbrough, medalha de ouro na natação, 4 anos antes, carregou a bandeira do Reino Unido. E aqui as participações, os componentes das equipes britânicas. E já as fotos. A disputa na classe Star entre Alemanha e Suécia. Aqui o judô, o Isao Okano, derrotando o Yu Tai-Kim da Coreia do Sul no judô, numa semifinal. A Bebe Bikila na maratona, quebrou o recorde mundial, conquistou sua segunda medalha de ouro, tornou-se o primeiro bicampeão olímpico da história da maratona. A Dawn Fraser da natação se consagrou como tricampeã olímpica na prova dos 100 metros nado livre. A equipe da Holanda de estrada, que conquistou a medalha de ouro. E o torneio de basquetebol, um jogo entre México e Itália. Lembrando que Estados Unidos foram os medalhistas de ouro, União Soviética medalha de prata e o Brasil conquistou a medalha de bronze. Aliás, a medalha do basquetebol foi a única medalha do Brasil nos Jogos de 1964. Aqui o atletismo masculino, os resultados com semifinais e tudo, né? As classificatórias, semifinais, finais. E foto dos competidores, o Robert Hayes, campeão dos 100 metros, o Henry Carr, campeão dos 200 metros, Michael Larrabee, campeão dos 400 metros. Mais textos do atletismo, o grande Peter Snell, da Nova Zelândia, que venceu os 800 e os 1500, havia vencido os 800 quatro anos antes em Roma. Aqui a foto do Peter Snell. E grande surpresa aqui, o Robert Schuh, dos Estados Unidos, ou Robert Schuh, dos Estados Unidos, ganhador da prova dos 5.000 metros. E outra surpresa, os 10.000 metros, a vitória do William Mills, dos Estados Unidos, ou Bill Mills, o Billy Mills, que conquistou a medalha de ouro. Foi uma grande surpresa, baixou 1 minuto sua marca e com isso conseguiu garantir a medalha de ouro. A maratona, o campeão, a Bebe Bikila, da Etiópia, e o Rhys Jones, dos Estados Unidos, o vencedor da prova dos 110 metros com barreiras. Revezamento 4x100, vitória fácil dos Estados Unidos, 4x400 também. Os Estados Unidos ganharam várias provas de pista nesses Jogos Olímpicos, uma hegemonia incrível. Acabou fazendo diferença no confronto de medalhas de ouro com a União Soviética. Foi 36-30 para os Estados Unidos. Muitas das conquistas nas provas de pista do atletismo.
Aí o 400 com barreira, o Warren Cowley conquistou a medalha de ouro, Gaston Roland da Bélgica, campeão nos 3.000 com obstáculos, salto em altura, Valery Brumel da União Soviética, o salto em distância, o Lynn Davis do Reino Unido, que se aproveitou do péssimo clima de Tóquio para conquistar a medalha, o Fred Hansen dos Estados Unidos no salto com vara e o Józef Schmidt da Polônia, campeão do salto triplo. Aliás, bicampeão do salto triplo, havia sido campeão em 1960 também. As competições de arremesso e lançamento, domínio forte aí dos norte-americanos no peso com Dallas Long e no disco com Alfred Orter, conquistando sua terceira medalha olímpica de ouro. No martelo, Romuald Kling da União Soviética e Pauline Evala da Finlândia no lançamento de dardo. O Kenneth Matthews do Reino Unido venceu a marcha de 20 km e o Abdon Pamic da Itália foi o campeão na marcha de 50 quilômetros. Que outros competidores, o decathlon, a vitória do Willi Holdorf da Alemanha. A Alemanha competia unificada ainda. Aqui a foto da chegada dos 400 metros, a vitória do Henry Carr dos Estados Unidos, revezamento 4x400. E aqui o 110 com barreiras, do Rhys Jones disparando na frente para conquistar a medalha de ouro. A Mary Hand do Reino Unido, campeã do salto em distância. O Lívio Berruti aqui da Itália sendo cumprimentado pelo Henry Carr campeão dessa prova dos 200 metros. O Berruti havia sido campeão em 1960 em Roma. A final dos 800 metros, a Ann Packer do Reino Unido conquistando a medalha de ouro nos 800 metros. Os 400, a vitória foi da Beth Cuthbert, da Austrália. O Gaston Roland fazendo o salto, né, nos 3.000 com obstáculos. E a Holanda Bala Schutter, da Romênia, campeã do salto em altura, hegemônica nessa prova. Agora o atletismo feminino, a Elmia Tiles dos Estados Unidos, vencedora dos 100 metros rasos. A Edith McGeary, Estados Unidos, campeã dos 200. Beth Cuthbert, da Austrália, campeã dos 400. Ela, a Beth Cuthbert, havia sido campeã dos 100 metros, 200 metros e 4 por 100 metros em 1956 em Melbourne. E a Ann Packer, do Reino Unido, campeã dos 800 metros. Lembrando que a Ann Packer ficou com a medalha de prata nos 400 metros. Aqui as provas de campo. A Karin Baltzer venceu, né, os 80 metros com barreiras. A Yolanda Balas, da Romênia, o salto em altura. A Mary Hand, o salto em distância, o Reino Unido. E a soviética Tamara Press venceu o peso e o disco. E no dardo, Mihaila Penesh, da Romênia. E aqui a atleta Helena Gorchakova, da União Soviética, aqui nessa foto aqui embaixo, realizando seu lançamento. Ela quebrou o recorde mundial na fase de classificação, mas não conseguiu a medalha de ouro na final. Limitou-se apenas à medalha de bronze. Aqui uma propaganda. A Irina Press, da União Soviética, campeã do pentatlo. E aqui um revezamento, o 4 por 100 metros, a vitória da Polônia. Grande resultado da Polônia. O torneio de boxe foi marcado por muita confusão. Foi um torneio em que a União Soviética conquistou 3 medalhas de ouro, assim como a Polônia. E os soviéticos ganharam 9 medalhas em 10 categorias de peso. Muita polêmica, que um espanhol manifestando, agredindo o árbitro após ter sido desclassificado. Mais textos, né, sobre o torneio de boxe. As competições de canoagem, né, que os países ali como União Soviética, Romênia, Suécia, fortíssimos nessas provas. Aqui o 4, né, vencido pela União Soviética. A União Soviética venceu o caiaque 4 e aqui o caiaque 1.000 metros, o Rolf Pettersson da Suécia conquistando a medalha de ouro. Rolf Pettersson da Suécia, medalhista de ouro. Mais textos, ciclismo, muito dividido o ciclismo, mas o domínio dos italianos. A prova de estrada do ciclismo. Aqui o soviético Sorokin
nocauteando um britânico, McCluskey. Enio Mattarelli da Itália conquistando a medalha de ouro na fossa olímpica. Torneio de voleibol masculino, um jogo entre Alemanha e Irã aqui no futebol e Holanda e Estados Unidos no voleibol. Aqui. Mais hipismo aqui, a Itália com Mauro Cecoli na prova de 3 dias e também a equipe campeão, Pierre-Jean Doriolà da França, venceu nos saltos, ele que havia sido campeão em 1952. Esse é Peter Robson do Reino Unido, bronze no salto individual. As competições de esgrima com União Soviética e Hungria dominando as competições, Witold Voida e o Sveshnikov da União Soviética aqui na prova do florete. O Voida será campeão em 1972, individual e por equipe no florete. O grande Boris Chakhalin da ginástica conquistou 4 medalhas nesses jogos, uma delas de ouro, foi campeão na barra fixa, curiosamente derrotando os japoneses que tiveram na barra fixa. Foi o seu melhor aparelho, né, dentro da história olímpica. E o Chakhalin conquistando essas 4 medalhas nos Jogos de 1964, chegou a 13 medalhas, igualou o recorde do Eduardo Mangiarotti da Itália, da esgrima, né? Só que com mais medalhas de ouro ele se tornou o maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E nesses mesmos Jogos, na competição feminina, Larissa Latynina, da União Soviética, conseguiu mais 6 medalhas, chegou a 18 e se tornou a atleta com o maior número de medalhas na história olímpica. O judô se estreou nesses Jogos de 1964 em Tóquio. Aqui a premiação da divisão mais pesada, o Antonius Gesink, um holandês de 1,98 m, 130 kg, derrotou o Akio Kaminaga do Japão e conquistou a medalha de ouro do torneio masculino de judô, quebrando a hegemonia dos japoneses, que ficaram com as outras 3 medalhas de ouro. Aqui a Vera Tchaslavska, da Tchecoslováquia, 3 medalhas de ouro, uma de prata, nessas competições de ginástica. E um lance do jogo entre Austrália e Reino Unido no torneio de hóquei sobre a grama. Aqui o torneio o pentatlo moderno, a vitória do húngaro, né, do Ferenc Torok, vencedor da prova individual, e os soviéticos ficaram com a vitória na disputa por equipes. As competições de remo, onde o Vyacheslav Ivanov, da União Soviética, conquistou o tricampeonato olímpico no esquife. Tiro ao alvo dominado pelos norte-americanos, principalmente com Gary Anderson e Lone Sviger. Mas os finlandeses também surpreenderam com Vaino Markkanen e o Pentti Linosvu nas provas de pistola. O torneio de futebol, vencido pela Hungria. E mais fotos. Aqui já o levantador de peso, Lewis Martin, do Reino Unido, conquistou medalha de prata, perdeu para o Vladimir Golovanov, da União Soviética. Os competidores, o Tony Morgan e o Kate Musto, medalhistas de prata na vela para o Reino Unido. E aqui o Grigori Kris, à esquerda, derrotando o William Hoskins, do Reino Unido, na final da competição de espada. A prova, aqui a prova de 1.500 metros, o Peter Snell conquistando a medalha de ouro à frente do Josef Odložil, da Tchecoslováquia, e o representante da Nova Zelândia, o Davis, com a medalha de bronze. Lembrando que aqui o Odložil vai se casar com a Tchaslavska da ginástica, mas vai ter uma história triste. Tiveram um filho e o filho acabou matando o Odložil. E a Tchaslavska gastou muito da sua vida tentando tirar o filho da cadeia. Os competidores britânicos do 400, que ficou com a medalha de prata, e o Basil Hatley chegando à frente, conquistando a medalha de prata na maratona.
à frente do Kokishi Tsuburaya, do Japão. Lembrando que a maratona foi vencida pelo grande Abebe Bikila, que quebrou o recorde mundial. As competições de natação, que tiveram um fortíssimo domínio dos norte-americanos e também dos australianos, com as atletas da União Soviética, né? A Galina Prozumenchikova se tornando a primeira campeã olímpica da União Soviética na natação. Aqui o Ian O'Brien derrotando o George Prokopenko da União Soviética na prova dos 200 metros nado de peito. E as competições de natação, domínio dos norte-americanos. Aqui os 100 metros e 400 livres vencidos pelo Donald Sculander dos Estados Unidos. Os 1.500 pelo Robert Windle da Austrália. O Ian O'Brien da Austrália venceu os 200 peito e o Kevin Barry da Austrália venceu os 200 borboleta. Forte domínio aí dos australianos e dos norte-americanos. Outras provas aqui, uma competição de 4 por 100 livre da natação, vencida pelos Estados Unidos. E as competições, aqui as competições dos 200 metros nado de costas, vitória do norte-americano, Jed Graff. O Robert Roth dos Estados Unidos venceu também os 400 metros medley, estreia da prova medley nos Jogos Olímpicos. E na plataforma, nos saltos ornamentais, o Kenneth Sitzberger vencendo a prova de trampolim e o Robert Webster dos Estados Unidos conquistando o bicampeonato na plataforma. Forte domínio dos norte-americanos nas competições aquáticas masculinas. O torneio de polo aquático, vencido pela Hungria diante da Iugoslávia, os saltos ornamentais com a Ingrid Engel-Kramer conquistando uma das medalhas de ouro. E aqui o Donald Sculander conquistando a medalha de ouro, uma das suas medalhas de ouro aqui nos 400 nado livre. As campeãs da natação feminina, também um domínio de Austrália e Estados Unidos, a Dawn Fraser da Austrália vencendo os 100 livre, e o domínio fantástico das norte-americanas, Virginia Dunkel nos 400 livre, a Kate Ferguson nos 100 metros nado de costas, a soviética Galina Prozumenchikova, primeira atleta da União Soviética a conquistar medalha de ouro na natação. Outras competidoras, a Sharon Stauder dos Estados Unidos, campeã dos 100 metros borboleta. A Donna De Varona, Estados Unidos, vencedora dos 400 metros medley. E nos saltos ornamentais, no trampolim, a Leslie Bush dos Estados Unidos, medalhista de ouro. Aliás, na plataforma e no trampolim, a Ingrid Engel-Kramer, da Alemanha. Ela que era alemã oriental, mas a Alemanha ainda competiu unificada nesses jogos. O polo aquático, Desso Jarmat, da Hungria, conquistando sua 5ª medalha, a 3ª de ouro. A Hungria campeã. O levantamento de peso, aqui o Leonid Jabotinsky, campeão da categoria mais pesada, surpreendeu o favorito Yuri Vlasov da União Soviética, uma disputa em que o Jabotinsky enganou o Vlasov na hora que foi tentar a tentativa no arremesso. Mais disputas de levantamento de peso, os soviéticos conquistaram 4 das 7 medalhas de ouro. Torneio de luta, domínio do Japão, o Japão com 5 medalhas de ouro na luta. Os soviéticos foram os que mais conquistaram medalha. Foram 10 no total, mas em número de medalhas de ouro, o destaque foi o Japão. As competições de vela, né? Sempre os norte-americanos conseguindo resultados brilhantes, dominando as competições. Os norte-americanos ganharam medalha em todas as provas de vela. E aqui o quadro de medalhas, colocado pelo total. A União Soviética em primeiro lugar, 96 medalhas. Os Estados Unidos em segundo lugar, 90 medalhas. Em medalhas de ouro, 36-30 para os norte-americanos. E os alemães com 50 medalhas. As competições dos Jogos de Inverno, que foram realizados em Innsbruck,
na Áustria, que a Lídia Skoblikova, da União Soviética, conquistou 4 medalhas de ouro nas provas de patinação de velocidade. Ela já havia conquistado 2 nos Jogos Olímpicos de 1960, em Squaw Valley, nos Estados Unidos. O Veikko Kankkonen, da Finlândia, campeão do salto de esqui. A União Soviética levou 25 medalhas nesses jogos. E os britânicos sem muita tradição, né, nos Jogos de Inverno, mas tiveram uma surpresa, vencendo aqui com o Tony Nash e o Robin Dixon, venceram no trenó, conquistaram a medalha de ouro no trenó de duplas. E aqui as duas irmãs que dominaram o esqui alpino, a Christine e a Marielle Guachel, com 2 medalhas cada uma. Forte domínio delas no esqui alpino. Deixa eu ver onde está o resultado delas aqui. O esqui alpino. A Marielle Guachel venceu no slalom gigante à frente da Christine Guachel. E no slalom a Christine derrotou a Marielle Guachel. Só que no downhill nenhuma delas chegou ao pódio. O downhill é uma prova mais rápida, né? É mais velocidade do que a técnica de desviar dos portões. Aqui a última página da revista, do livro, vamos dizer assim, né? Dessa reportagem oficial da Associação Olímpica Britânica. Esse livro chegou às minhas mãos 17 de outubro de 2024 pela Faubourg-Schoppen e Elling, Dinamarca. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, do canal do YouTube. Alexandre Carvalho, projeto Bendip. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.